Olá, boa noite a todos. Como vocês estão hoje? Tudo bem? Estou encontrando um monte de gente conhecida aqui, que gostoso receber vocês hoje. Hoje nós vamos falar de pessoas. É um assunto fácil? Não, né? Não é um assunto fácil, é um assunto complexo, porque existe muita subjetividade. Mas para que a gente possa começar os nossos trabalhos, eu queria falar um pouquinho das nossas experiências. Acredito que na hora que o Rogério começou a falar do currículo, quando fala 25 anos de experiência, alguém aqui consegue pensar como é que era o mercado de trabalho há 25 anos atrás? Como que era esse mercado de trabalho? Como que a gente participava de uma entrevista? Qual era a questão quando você era contratado? Como se discutia salário, promoção, sucessão? Vocês lembram disso? Eu lembro que há 25 anos atrás, quando eu entrei em estágio de psicologia numa empresa, a empresa tinha 400 funcionários, me colocaram lá para estagiar psicologia. Ninguém sabia o que era para eu fazer. Falou, se vira aí, é para falar com as pessoas. E me deram uma máquina de escrever e uma pilha de ficha. E eu tinha que montar o cadastro dos funcionários. Ainda bem que a minha mãe mandou fazer datilografia. Quem aqui fez datilografia? Gente, coragem, coragem. E aí eu fiquei um mês fazendo as fichas dos funcionários, dos colaboradores, colando a foto deles depois de, nem a digitalizar, né, de datilografar. Enfim, se passaram 12 anos que eu nem vi, mas o meu objetivo naquela empresa era ficar, era ganhar experiência, era de verdade exercer a minha lealdade corporativa, vestir a camisa. Quem nunca falou isso? Vestir a camisa. E hoje, como são os tempos de hoje? O que nós fazemos em 2025? Qual é o grande objetivo de um profissional que entra numa empresa? O que ele quer? Qual que é a expectativa de carreira? Quanto tempo ele quer ficar? Vocês já pensaram nisso? É diferente do que eu contei? É muito diferente. Em 2025, você não entrevista, você é entrevistado. Não é assim? Quem nunca, né, chegou na frente de um candidato e ele inverteu os papéis? E, de repente, ele quer um feedback no terceiro dia. E você não tem nada para falar. As gerações mudaram, se sofisticaram e estão mais éticas. Querem coerência do gestor. E agora, com essa introdução dos dias de hoje, eu passo a palavra para o Rubem contar como que é na Cocal sua experiência no modelo de gestão de pessoas e se isso que eu falei faz sentido para a sua realidade. Boa noite a todos. Eu acho que faz sentido, você falando sobre o começo de carreira, hoje, conversando lá na Cocal, a gente estava falando que a gente não vai ter mais, que a gente não tem mais o tal do auxiliar de escritório de antigamente, isso não existe mais. E aí eu me dei conta que o meu primeiro cargo, lá em 89, que era office boy, ele não existe mais também, né? Então, assim, as coisas vão mudando ao longo dos anos e a gente está numa fase de transformação realmente do mercado de trabalho, né? Em como lidar com as pessoas e como ter, na verdade, o melhor das pessoas como retorno naquilo que a gente está fazendo, né? Então, a gente acredita muito nisso hoje em dia, na Cocal e na gestão de pessoas de uma maneira geral, que as pessoas têm que ser entendidas e as pessoas têm que entender também, né? É uma troca de valores e elas vão dar o melhor resultado quando esses valores eles se completam, né? A gente entende como elas querem ser felizes, né? E elas são felizes trabalhando com a gente, então essa talvez seja a melhor troca que a gente poderia ter. É um pouco disso, eu acho. Ótimo. E por que gente feliz é tão mais lucrativo, hein? Figueira, como que você vê tudo isso? Na sua ótica, né, da medicina do trabalho, as pessoas que chegam até você, realmente a nossa realidade mudou? Boa noite, pessoal. Primeiro, já vou agradecendo aí o convite aí da equipe, em nome do Renato, da Débora, toda a equipe da Funada, do Digo, a sua equipe aí. Agradecer a presença aí de
de vocês todos aí, muitos amigos, muitos clientes, muitos parceiros aqui presentes. Vamos fazer com que esse propósito aqui, tirar vocês todos de casa, seja realmente interessante. A minha história vem muito em encontro com isso. Ninguém faz uma formação médica pensando em ser médico do trabalho. Então, aos 23 anos, no meu 5º ano de faculdade, eu fui acompanhar um médico do trabalho aqui da cidade na época, de uma belíssima empresa aqui da cidade, onde tinha um ambulatório já há alguns anos, e com 23 anos sem conhecimento, mas fui envolvendo, falei, esse negócio aqui está errado. Esse negócio não está desse jeito. Fui ver a legislação deles de 78 e eu sabia que isso já ia ser necessário uma atenção especial. No decorrer desses 25 anos formado, completei ano passado, e 27 anos na área, é exatamente o que a gente presenciou. Na prática, em qualquer setor do ramo de atividade de vocês, a gente via que um menino, um rapaz com 18, 20 anos, quando se apresentava para trabalhar numa construção civil, ele era um pedreiro formado, porque aos 14 anos ele já ajudava o pai como servente pedreiro. E realmente esse impacto aí de que como você vai satisfazer um ser humano, né? Porque são seres humanos, né? Como é que você vai dar um entendimento isso na prática depois? Esse é o grande desafio das empresas, que a gente precisa desse capital humano. E sem dúvida nenhuma, no decorrer desses 25 anos, onde você vai deixando mais de ser médico, trocando a função de ser médico para a função de empresário e gestor, realmente você percebe que você tem que investir inicialmente no capital humano. A Polivida é uma clínica exclusiva de prestação de serviço, a gente precisa disso, porque senão não tem outra saída. Mas o desafio é muito grande, mas os resultados são maiores. A gente tem empresas, tem clientes que saem na frente disso e indiscutivelmente os resultados são extremamente favoráveis. Muito bom, interessantíssimo. Vou provocar um pouco aqui eles. Falar da liderança intergeracional. Hoje tem líderes que precisam, né, ter habilidades para administrar até 4 gerações dentro da mesma empresa. Então nós estamos lidando aí com os baby boomers, né, com a geração X, que é a nossa geração, com a geração Y, que está extremamente frustrada, porque achou que ia encontrar tudo na vida dentro do trabalho, né? Que ia achar o melhor amigo, marido, namorado, jogar pinball, tem pinball ainda não, jogar sinuca dentro da empresa, videogame, e está frustrado, porque não está acontecendo isso. E a geração Z, que realmente resolveu escolher, né? Provocação minha, vocês, por quê? Porque eles são nossos filhos. E de repente a gente fala para eles, você merece mais. Você tem que se posicionar, filho. Vai lá e faz acontecer. Não é assim? Eu lembro lá atrás, primeiro movimento que foi esquisito numa empresa que eu trabalhava, eu falei, olha, aconteceu isso. Não gostei do jeito que falaram comigo. Minha mãe falou, filha, sorri e abaixa a cabeça. Vai passar, vai dar tudo certo. Sorri, finge que você não entendeu e toca para frente. E assim fiz, durante muitos anos. E deu muito certo. Acabei sendo gestora de 12 unidades no Brasil, viajando o Brasil inteiro, tá muito bom, sorrindo e acenando. Mas a geração Z não é assim, né? Nós ensinamos eles como pais, falar, se posiciona, filho. Não deixa ninguém falar do seu valor você sabe, não é assim? E aí eu pergunto para vocês, Rubem, como que está a preparação do líder intergeracional? Existe treinamento para isso dentro da Cocal? Como que vocês estão se preparando para fazer mentoria cruzada, né? De colocar pessoas mais jovens com pessoas mais velhas? Qual que é a preparação para receber essa geração? E como ter essa diversidade cognitiva como competitividade? Eu acho que a gente tem que aproveitar o melhor dos dois mundos, né? Na nossa geração, a gente fazia uma faculdade e a gente esperava ficar naquela área até a vida acabar na aposentadoria, né? E isso era ali por volta dos 50 anos. A gente pensava sempre que quando a gente tivesse 50, 55, a vida, né, ia começar a valer a pena, né? Porque a gente aposentava e aposentaria e
né, tudo se resolveria. Hoje a gente percebe que a vida não vai mais terminar nos 50 com a aposentadoria, a gente tem que trabalhar até os 70, 80, se der tudo certo, ou até mais que isso. Então, uma das grandes mudanças é que a gente está fazendo uma transição de carreira no meio da nossa vida, assim, né? Aquelas coisas que a gente aprendeu na faculdade, muitas delas não servem mais, né? Quem fez faculdade antes de 2000, muito provavelmente teve que fazer outras formações para conseguir tá entendendo o mundo hoje como ele é. E quando a gente pega e sem falar que a gente nasceu quando não tinha celular, né? Sim. Então, quando a gente pega essa nova geração que já nasceu com celular, né? Os meus filhos, pessoas até de 30 anos que estão no mercado, né? E estão com uma vontade de trabalhar muito grande, mas elas são diferentes, né? Então, quando eu falo de juntar o melhor dos dois mundos, é que a gente se digitalizou, né? A gente era analógico e a gente fez um upgrade, mas a gente continua com o pé lá na época que não existia digital, né? Quem nasceu digital, a cabeça é diferente. Então, o que a gente costuma fazer muito, assim, é trabalhar muito a diversidade, não de sexo ou de gênero, diversidade de ideias, porque a gente também, depois de um certo tempo, a gente tem a percepção que a gente sabe tudo, né? Então, a gente não precisa ouvir mais nada, mas o que a gente precisa aprender e o que a gente tenta ensinar lá é que para você aprender alguma coisa, você tem que estar com o copo na metade. Ninguém aprende se estiver cheio, né? Então, a gente tem que ter a capacidade de ouvir opiniões diferentes, né? E decidir por aquela que faz mais sentido, mas no mínimo a gente precisaria ouvir. Então, como líder, a gente está sempre exercitando essa divergência de opiniões, porque quando a gente vai montar equipe, isso é muito comum, a gente contrata pessoas igual a gente, né? Porque elas dão menos trabalho. Né? Se a gente é acelerado, a gente gosta de gente acelerada, porque se a gente contrata um que é mais analítico, ele é muito lerdo, ele vai dar trabalho para a gente. Mas se a gente não tiver o analítico, a gente passa por cima dos detalhes que deveriam ter sido vistos e acaba que lá na frente a gente tem que voltar para corrigir. Então, o que a gente costuma dizer é que existe oportunidade e lugar para cada uma das gerações e para cada uma das características de personalidade, de desenvolvimento. Então é isso que a gente trabalha muito, assim, que a gente tem que juntar equipes diferentes para que a gente consiga o melhor resultado. Mas para isso eu preciso de gestor que consiga ouvir todo mundo e dar essa importância para a opinião de cada um da mesma forma. Muito interessante isso que você falou, porque está relacionado com atenção plena e escuta. Né? Essa questão da escuta, hoje, é a maior moeda que tem. O processo de compreender o que o outro fala e qual é o universo que ele entende, o mundo, é a nova linguagem. Estamos com excesso de informação, com falta de foco e muita coisa que se perde. Então, se a gente não se conecta com as pessoas, é realmente uma questão nossa. É um problema do Wi-Fi nosso. Muito, muito relevante o que você falou. E você, Figueira, como pensa? Da mesma forma, porque as dores são iguais. Na prática, o que é muito observado na clínica, e é claro que tem que ser sempre um experimento, porque santo de casa faz milagre e a gente não pode plantar uma ideia que a gente realmente não faz. Um indivíduo, é muito comum você saber aproveitar, isso é a habilidade do gestor, você saber a habilidade dele onde ele pode ser mais produtivo. Claro, até um certo limite, né? Mas às vezes ele não está se adaptando a um determinado setor, você remaneja ele para um lugar, para o outro, e até então ele vai bem de uma forma espantosa. Se puder contar uma história, até para... É bom contar história porque às vezes a gente traz a realidade para o que já aconteceu, né? No começo da pandemia, eu me lembro, a gente tem até hoje por volta de 5.000 colaboradores, e por volta de 3.000 colaboradores, eles não passam na unidade, eles vão direto para o campo e voltam direto para suas casas. Na época a gente fazia isso de ônibus, vans, micro-ônibus, né? E quando começou a pandemia, não sei se vocês lembram, a gente, como tinha que trabalhar 24 horas, a usina produz etanol e energia, então a gente tinha que continuar trabalhando. E a gente tinha um problema muito grande, porque
Se uma pessoa pegasse Covid no ônibus, eu tinha que colocar em casa 44 pessoas, e isso eu praticamente parava uma frente de trabalho, né, de colheita. E a gente tomou uma atitude naquela época, que né, não tinha muita escolha, até para testar, a gente falou para o nosso colaborador o seguinte: se você acordar e estiver tossindo ou alguma coriza, alguma coisa, você não vai nem para o ônibus, você fica em casa, eu não quero que você traga atestado, você me fala só quando você melhorar e você volta para o ônibus, porque aí eu não corro o risco de colocar em quarentena, porque não sei se vocês lembram, a gente tinha que colocar 5 dias em quarentena quem tinha tido contato, né? E a gente fez isso confiando que os colaboradores iam entender isso como uma boa tomada de decisão, né, uma boa prática, e eles só iam usar isso realmente em casos de necessidade. O nosso absenteísmo durante os 2 anos de pandemia foi menor do que o absenteísmo antes da pandemia. Então, o nosso colaborador entendeu que ele tinha a responsabilidade da confiança que a gente colocou nele. A gente não parou nem um dia por conta de afastamento, e dentro das empresas que a gente monitorava, a Cocal foi uma das que teve menos afastamento por conta do Covid, assim, por conta... Então, assim, é uma história de confiança que a gente ouviu o colaborador, né, porque ele também estava assustado, né? Ele também não queria entrar no ônibus achando que podia pegar Covid e falecer, né, morrer na época. Então, assim, é uma história que comprova essa questão de ouvir o colaborador, de confiar nele, e essa confiança, ela retorna, sem dúvida nenhuma. É mais do que estabelecer uma relação de confiança, eu entendo que é estabelecer uma segurança, além de física, uma segurança psicológica. De você saber que quem está ali está autorresponsável e sabe exatamente que a empresa corrobora com essa opinião, né, do equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, e do quanto uma pessoa, talvez sem consciência, pode prejudicar um grupo todo. Né? É muito incrível essa história. E eu acredito muito no ser humano. Eu acho que quando você estabelece uma relação de confiança, as pessoas correspondem. Assim como, se você estabelece uma relação de desconfiança, as pessoas também correspondem. Nivela no pior do ser humano, é o que vem. Vai no melhor, geralmente é o melhor. Porque ninguém quer decepcionar ninguém quer fazer um trabalho ruim. Todo mundo quer arrasar no trabalho, qualquer geração. Até os mais desconectados também querem elogios e serem aplaudidos e celebrados. Se não está acontecendo, é porque realmente não está tendo oportunidade. E essa questão da inclusão da geração Z, é importante a gente pensar nas práticas, porque muitas vezes nós vamos ter que formar na empresa. Um cliente meu outro dia falou: Roberta, nós vamos ter que ensinar as pessoas a participar de reunião? Eu falei: por quê? Me explica o que está acontecendo. Não, porque a galerinha está dormindo. Eu falei: como assim a galerinha está dormindo? Um encosta no outro e dorme. Eu tenho que falar isso? E eu falei: claro, precisamos falar sobre isso. Porque como que você vai fazer reunião com as pessoas e as pessoas dormirem e você não vai falar nada? Vamos falar sobre o sapo morto na sala? Ninguém quer falar? Ah, não, fala você. Não, tudo bem, então vamos falar sobre isso. Não pode dormir nas reuniões. E aí, o que eles falaram? Tá chato. O assunto, a pauta é sempre a mesma coisa, não tem nada de diferente acontecendo aqui. Realmente precisamos rever nossa metodologia, pensar em metodologia ativa, em fazer as pessoas também terem papel, porque sem papel eles vão dormir sim. Nós também, se pudéssemos, né? Mas a gente aprendeu diferente. Bora agora para o tema do momento, hein? Preparados? Saúde mental. Vamos lá. Tá todo mundo apavorado com o NR1, né? Como que nós vamos aí fazer o mapeamento dos riscos psicossociais e o que vem a ser um risco psicossocial. E agora eu vou inverter os papéis. Vou passar para o doutor a bola, né? Doutor Figueira, como você entende essa oportunidade de olhar para o ser humano de uma maneira integrada, entender que não é só saúde física, que também temos a saúde mental, e como você pensa sobre esse assunto? Pessoal, realmente eu queria muito chamar a atenção de vocês sobre esse assunto, porque é altamente impactante. A NR1, Norma Regulamentadora 1, é a norma-mãe das que regem a legislação trabalhista.
A de 1978, ela vem passando por atualizações, então tem mais de 30, quase 40 normas regulamentadoras. E agora em vigência vem a atualização dessa, levando em consideração o levantamento de riscos psicossociais. Isso não é de agora, é um estudo, para vocês entenderem, fazer uma analogia. 2022 veio o e-social, obrigatoriedade do e-social, vocês estão habituados com esse termo. O primeiro prazo do e-social foi em setembro de 2013, mas era muito complexo e veio efetivamente em 2022 com as multas em 2023. O estudo agora começou em 2022, tripartite, governo, empresa e representantes funcionários, por causa de alguns números assustadores de afastamentos por doenças relacionadas à família F, ansiedade, depressão, psiquiátricas, no mundo, tá? Então viu-se essa necessidade. Há um mês atrás, foi capa de Jornal da Globo e tudo mais, que 2024 foram 472 mil casos de licença relacionados à família F, patologias psiquiátricas. Que número que é esse? 68% acima de 2023. Então é um número considerável. Sai o médico, entra o empresário, me dê licença, o governo vai precisar passar a conta para alguém. Volta o médico. Com isso, há também uma preocupação muito grande com o lado humano, né? Quem já teve patologia psiquiátrica, conviveu com pessoa psiquiatra, realmente tem que ter uma empatia muito grande. É diferente de um tratamento, um segmento, um diagnóstico. E tem um impacto muito grande. Diante disso, precisa ser monitorado. O grande problema é que nos afastamentos desse número, a grande maioria não tem relação com o trabalho, obviamente. Porque a gente vê usuários de drogas, famílias se desfalecendo, idosos aí, crianças sendo criadas desse jeito, jogo do tigrinho. Sabia que tem ambulatório de jogo de tigrinho aqui em Prudente? É reabilitação, né? Jogo do tigrinho. Então vem tudo de encontro à importância. Qual que é o impacto para as empresas? Em agosto de 2022 foi estabelecido que as empresas precisariam monitorar a saúde do colaborador em laudos através. Então veio a norma mãe atualizada, fazendo com que as empresas saíssem do anonimato. Em agosto de 2022. O prazo de 26 de maio de 2025 passar a vigência. Essa semana em especial, órgãos do governo, funcionários e de uma maneira geral, se reuniram e ficou muito próximo do adiamento dessa obrigatoriedade e hoje o governo adiou esse prazo, estendeu o prazo. O que muda para vocês, para nós empresários? Se for tomar multa, vai tomar mais adiante. Por quê? Aliás, esse tipo de multa. Por quê? Sexta-feira agora, na OAB, juiz do trabalho de Prudente, procurador do Estado, fiscais, um parênteses, está vindo mais 5 fiscais do trabalho aqui para Prudente. Nós estamos do mesmo lado, hein? Eu defendo a empresa, hein? Vamos lá, eu defendo a empresa. Já com essa expectativa, e na hora que eles abriram a reunião, falaram: olha, nós não vamos falar aqui de riscos psicossociais, nós não vamos dar ferramentas sobre esses riscos psicossociais, porque provavelmente pode ter uma oportunidade que isso seja adiado. Metade foi saindo e metade ficou. Uma pena. Por quê? Entre todas as falas, o que se chamou muito a atenção, e representantes da clínica estava lá, eu não estava porque estava em viagem, é que o juiz do trabalho, ele foi categoricamente, durante toda a fala dele, ele deixou bem claro: ouçam os colaboradores nos laudos de vocês.
Quando vocês veem aqueles laudos cheios de letrinha, PGR, LTCAT, PCMSO, aquela coisa lá tudo. Por que o governo adiou? Porque ele estabeleceu uma obrigatoriedade de uma questão extremamente difícil. Desculpa se eu estou estendendo um pouquinho aqui. Porque quando você vai levantar um risco, né, lá no trabalho, tá calor, tem ferramenta para isso, tem uma legislação, tem ruído, tem maquininha, a gente levanta. E a questão psiquiátrica, como é que você vai levantar isso? O governo abordou que a empresa tem que levantar alguns setores, algumas obrigações ela vai ter que abordar. Qual a jornada de trabalho? Qual o relacionamento interpessoal entre colaboradores e supervisores? Qual a sua expectativa do trabalho? Qual a sua satisfação no trabalho? E algumas diretrizes, mas não, de maneira nenhuma ela deu algumas ferramentas. Apliquem esse questionário, faça dessa forma. Mas se estabeleceu que a grande maioria, isso a gente está falando de 70% a 85% dos funcionários vão ter que ser ouvidos. Você imagina aí, como que você vai mensurar isso? Então, desde agosto, as empresas prestadoras de serviço, como a gente vem se trabalhando nisso, os sistemas próprios para isso também, e tem chegado a um comum acordo e nós estaríamos preparados para isso, mas realmente devido à complexidade, a grande maioria não. O primeiro passo é o levantamento de risco. Qual que é o risco que tem na empresa? Então você vai fazer um questionário para o teu colaborador vai responder justamente num dia onde ele está insatisfeito com a esposa, onde ele bateu o carro, ele está brigado, onde o time dele perdeu. Olha só que insano isso. Qual o grau de insatisfação? Aí que está o ponto da coisa. Você faz uma pesquisa dessa numa empresa que já está acima disso, você não necessariamente precisa expor a empresa. Independendo do resultado desses colaboradores, que a gente sabe que se a empresa está à frente desse lado humano, preocupado com esse ser humano, o seu colaborador, a gente sabe que não. E independente do resultado, esse risco a gente colocaria abaixo. A grande preocupação é que, infelizmente, e a gente tem uma experiência grande nisso, a maioria das empresas ainda não estão. As metas são excessivas, a jornada de trabalho é excessiva, o ambiente de trabalho é desfavorável, e essa pesquisa vai ser anônima e auditada por esses órgãos. Então, vai expor e tirar a empresa do anonimato. Com isso, você vai ter que propor medidas e, efetivamente, provar que elas sejam feitas. Esse adiamento apenas conclui-se que não vai ser obrigatório tudo isso agora, mas na sexta-feira, de imediato, isso a gente já vai fazer, vai ter que ser ouvido os colaboradores para a elaboração desses laudos. A complexidade disso é muito grande. Se atentem ao capital humano, porque toda vez que vem uma legislação nova, infelizmente, há um grande número de autuações. Infelizmente, o padrão de autuações para as empresas não é o mesmo, o critério, mas as empresas que realmente estão acima da média, nisso aí, eles vão sair muito à frente. Então, basicamente seria isso aí. Bom, então jornada excessiva, falta de autonomia, assédio, né? Assédio moral, assédio sexual, tudo isso hoje já é um ponto de olhar para o modelo de gestão com o olhar de 2025. O novo gestor, o gestor que escuta, que humaniza, que pensa no indivíduo na sua integralidade. Quais são as práticas que você, como gestor, Rubem, está prevendo já implantar a partir de agora? Ou práticas que já estão implantadas com sucesso? Então, esse assunto, a gente pode olhar ele por dois modos, né? Ou a gente ter medo dele, porque, né, pode punir, mas a gente também pode olhar pelo lado da performance, né? E eu acho que aí que está o grande ganho quando a gente olha para pessoas. Lá em 2016, a gente começou a trabalhar fortemente com a questão de segurança no trabalho.
E a nossa principal mensagem é que a gente queria ter um ambiente seguro e que ele voltasse para casa todos os dias, cada um dos nossos colaboradores, sem ter nenhum tipo de acidente. Que ele se sentisse importante com isso. Foi a primeira vez que a gente deu um salto maior em entendimento do colaborador. Depois a gente começou a falar muito de estrutura de trabalho. A gente tinha lugares que a gente não tinha a melhor estrutura de trabalho, nem as melhores ferramentas, e a gente começou a dar essa estrutura de trabalho para eles, também preocupado com o tipo de trabalho, como eles faziam. A gente voltou e se preocupou bastante com o treinamento, porque a maior parte deles eram práticos e subiam nas posições, e aí eles não sabiam fazer direito. Eles aprendiam com o que estava lá antes e a gente começou a desenvolvê-los, né? A gente, em determinado momento, eu sei que aqui na Mampefonada vocês também fazem, a gente começou a ouvi-los através de uma pesquisa de clima que a gente contrata todos os anos e a gente tem uma média de 80% de participação e a gente consegue enxergar até onde eles estão, então, no nível do menor gestor possível. E a gente percebeu, nessa pesquisa, que aqueles que o gestor tinha menos comunicação eram os mais insatisfeitos. Então, tem uma pergunta lá, quem conhece a pesquisa, que chama quantos feedbacks você recebe por ano, né? A partir de 3 feedbacks por ano, ou seja, o gestor falou com o colaborador 3 vezes no ano sobre o que eles estavam sentindo um do outro. A satisfação aumenta de 20% a 15% daquela pessoa. O que nós percebemos? A gente tinha que trabalhar, então, nesse momento, a conversa aberta, já foi falado sobre isso, entre colaborador e gestor. O gestor deveria parar pelo menos um dia no mês para falar com o colaborador sobre as questões que eram importantes, ou para a empresa ou para ele. Era um momento de ouvir o que o colaborador tinha para falar, de reclamar, inclusive, se fosse o caso, e também de ouvir o gestor no que o gestor gostaria que ele fizesse diferente. É incrível, porque a gente tem um programa lá que chama Feedback em Ação, e a cada mês, todos os gestores têm que sentar com cada um dos colaboradores e fazer esse bate-papo. É um negócio formal, que eles realmente, hoje é feito por sistema, mas que eles formalizam e a gente acompanha isso. Eu gosto muito de falar dessas coisas, mas assim, a gente também monitora tudo. Né? A gente quer que as coisas aconteçam, então não é só uma prática Então a gente treina, a gente desenvolve, a gente monitora e a gente vai mudando, né? Esse programa de feedback, ele aumentou, nessa resposta nossa, nos últimos 4 anos, ele aumentou o nível de satisfação dos nossos colaboradores nessa resposta em 25%. O número de pessoas que respondeu que estava recebendo mais de 3 feedbacks no ano, ele saiu de 30% e chegou a 55% em 3 anos, né? Então, não é uma coisa que você faz e o colaborador não reconhece. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso é da importância para o colaborador, né? Quando a gente conhece alguém, a gente acha essa pessoa interessante ou não, pelo quanto que a gente o quanto a pessoa deixa a gente falar. As pessoas querem ser ouvidas, não, né? Então, o quanto mais a gente falar enquanto a gente está falando com uma pessoa nova, menos boa impressão da gente ela tem. E a gente acha que é o contrário, a gente tem que falar muito da gente para que ela goste da gente. E normalmente é o contrário. Então, dentro da gestão, quanto mais a gente ouve os colaboradores, e a gente acredita nisso, né, cada crença é uma crença, mas quanto mais a gente deixa eles trazerem as oportunidades de melhoria, a gente trabalha muito com melhoria contínua. A gente faz o TPS lá, que é uma metodologia da Toyota, e no TPS, quem traz a ideia de melhoria é o colaborador, porque ele é quem mais entende do trabalho que ele faz, né? Quando a gente leva essa decisão lá para cima, o gestor normalmente não está no dia a dia, e ele não consegue entender quais podiam ser as pequenas melhorias que juntadas, né, ao longo do tempo vão trazer uma grande mudança. Então, através dessas coisas todas, a gente vem trabalhando
nesse contexto de aumentar a satisfação, né, dos colaboradores. E por que eu falei de performance? Porque quando ele não se acidenta, ele trabalha mais. Quando ele está mais, a gente costuma falar que sem atrito no trabalho, ele trabalha mais, ele para menos, né? Quando ele está mais feliz, isso acontece com a gente, e a gente aqui, com certeza, todo mundo super produtivo, mas naquele dia que a gente não está bem, a gente não trabalha igual, né? E o colaborador tem isso também. Então, o que a gente fala é que a gente tem que ter a maioria dos dias do nosso colaborador bem. Ele vai ter os dias ruins, como todos nós, mas se ele tiver a maioria dos dias bem, a performance dele vai ser melhor. Então, tudo isso que a gente tenta fazer é para que ele esteja lá as 8 horas que ele tem que estar lá todos os dias e que ele faça dessas 8 horas uma jornada bacana, que ele goste de estar lá, que ele queira dar opinião, ideias para melhorar o trabalho dele. E isso, vocês não tenham dúvida, isso faz uma diferença danada. Porque a pessoa que está lá, ela está lá porque ela gosta de estar lá, ela vai para lá porque ela quer estar lá, e ela trabalha diferente, né? Se a gente entrar agora no chat GPT e perguntar das pesquisas, isso tem, eu pesquisei um pouco antes, mas isso tem milhares de pesquisas que mostram isso, né? As pessoas, elas querem se sentir importantes, né? E aí, só para fechar, Roberto, tem a ver com cultura, porque também a gente fala, né, muito de propósito hoje, né? Que a gente tem que ter um propósito na vida, tem que ter valores, tem que trabalhar por alguma coisa. E a gente também deveria ou poderia dar um propósito para esses colaboradores. Então, se eles estiverem lá por um motivo especial, né, tem sempre aquela história que vocês já devem ter ouvido falar, mas que entraram na NASA e perguntaram para o cara que limpava o chão o que ele fazia. Ele falou que ajudava a fazer foguete que ia para o espaço. Né? Então, esse é o propósito, né? É cada um saber a dimensão daquele pouco que ele faz no dia a dia. E aí muda tudo. Então, isso é um pouco de cultura, isso é um pouco de valores, de performance, e isso dá dinheiro, né? Eu gosto de contar essa história porque, no fundo, no fim, é o dinheiro ele move, né? Então, por isso que eu falei, tem duas formas de a gente ver essa questão. O lado ruim, que a gente vai gastar mais, né? Ou o lado bom, que a gente pode investir mais e ter um retorno maior. A gente aqui escolhe. Normalmente, investir em pessoas leva um tempo, né? Não é igual tecnologia, né? Mas, no médio e longo prazo, a gente vai ganhar mais. Então, eu acho que essa a grande sacada. Não sei, posso estar enganado, mas isso é o que eu acredito. Muito bom, também acredito em tudo isso e um pouco mais. E muito do que a gente fala dessas coisas, eu gostei que você usou esse termo, essas coisas, porque quando a gente vai falar de humanas, de fazer gente ser gente, vamos falar dessas coisas? Vamos falar dessas coisas. E a tecnologia vem para ajudar a gente. Então, quando você coloca modelo de gestão de feedback, a gente sabe que quanto mais o gestor conversa com o colaborador, mais ele está feliz, e gente feliz produz, e quanto mais você produz, mais lucrativo você é. Não é uma história romântica, é uma história real. Quem, quando está mal, trabalha melhor? Nossa, então você é disfuncional, deve ter algum problema com você. Você só trabalha na carranca, trabalha bem? Duvido. Aposto que os dias mais felizes da sua vida é o dia que você mais é espetacular, né? É o dia que você é extraordinário do ordinário. E vamos falar dessas coisas. O que são essas coisas? É modelo de feedback, é PDI, que é o que? O plano de desenvolvimento individual. Você olhar no olho da pessoa e entender qual a expectativa dela na empresa e como ela pode ter uma ação para crescer dentro dessa empresa. One-on-one, que é essa conversa olho no olho sobre aspectos pessoais, de como essa pessoa está vivendo, como está na casa dela, como que estão os filhos, como está a saúde dela. Essas são as coisas que a gente às vezes não quer mexer. Por quê? Vai achar que eu sou mãe dele, vai achar que a gente vai cuidar da família dele. Não, é só para saber, é só para estar por dentro, é só para ser gente, né? E aí vamos entrar no ponto importante, que é a tecnologia. A tecnologia ela vem para apoiar a gestão de pessoas e não para afastar as pessoas de seus empregos. É o contrário. Outro dia eu vi uma matéria do Walter Long e achei super legal, porque ele é conselheiro do GPTW, que é o Great Place to Work, que é essa pesquisa de clima que a gente faz aqui, e ele falava o seguinte, que a gente não olha mais as habilidades de um candidato,
que a gente olha as habilidades de acordo com a externalidade dele, que é quais são as coisas que ele consegue trazer para a competência dele. Eu não olho mais se a pessoa sabe inglês, eu olho se ela consegue mexer no aplicativo de maneira rápida para poder traduzir um texto, ou montar um e-mail, ou ter uma coerência. Eu não olho para o colaborador e penso assim, ele tem que saber redação, ele tem que ser jornalista. Não, porque ele consegue melhorar um texto com a inteligência artificial, né? E não, precisa de uma pessoa que ela consiga fazer cálculos. Não, a gente já tem aplicativos que fazem cálculos, que é uma beleza. Mas nós precisamos de pessoas que queiram aprender e que saibam utilizar a inteligência artificial no dia a dia. Pessoas que estão conectadas, que não têm resistência, que estão afim de estar em 2025. Né? E aí eu falo para vocês, a gente lá, e aqui na Mampay também, usa muito os sistemas combinados de análise de dados, BI. A gente usa um sistema que chama RX, que ele cruza todos os traços de personalidade dos colaboradores por área e consegue calcular para a gente se a pessoa vai ficar ou não nessa empresa. Ou se ela se sente pressionada pela liderança por um perfil que talvez não seja compatível. A inteligência artificial responde para a gente em segundos se o cara tem liderança ou não e qual que é o plano de desenvolvimento. E quanto tempo leva para a gente desenvolver. Doideira, né? E de pensar que não é de hoje que a gente usa ele aqui, né? Nós já temos anos disso implantado. Mas eu quero ouvir de vocês, como vocês entendem a inteligência artificial, a análise de dados e a potência que nós estamos vivendo no dia de hoje, como isso se aplica às pessoas. Quem gostaria de começar a falar agora? Pode falar. Vamos lá. É o famoso bordão, em toda dificuldade você tem que aproveitar a oportunidade, né? Como você vai olhar o seu copo. Há um ano atrás, eu participei de uma imersão muito interessante aí, e eu, como médico, tudo que eu participo como em gestão empresarial é um ganho muito grande, né? Minha formação não é empresarial, financeira, nem nada. E daquele momento, o que mais me chamou a atenção não é quanto eu ia faturar, quanto eu ia crescer, quem me conhece já me ouviu falar muito isso. O que mais me chamou a atenção naquele dia foi implantar plano de cargos, carreiras e salários. Enquanto a gente não começou aquilo, eu não sosseguei. Consequentemente, qualquer outra coisa, quando você procura com o colaborador, o crescimento vem. Para isso, a gente tem que realmente mudar um pouco o perfil de algumas outras situações e implementar alguns instrumentos de trabalho mais competentes, vamos dizer assim. E a gente vem investindo há algum tempo, já desde 2023, nisso, num sistema que é a Ferrari do meu segmento, não tem nada nem perto do que tem disso, tanto que com as mudanças agora, em qualquer outra mudança que tiver, e agora essa do levantamento de riscos psicossociais, a gente justamente está preparado já por causa desse investimento que a gente vem fazendo há alguns anos. E junto com isso, no evento passado, o Funado estava aqui com o Fernando, né? Luiz Paulo, desculpa. E um dos temas foi inteligência artificial. Qualquer outra gestão, qualquer reunião que você vai falar desses grandes empresários, investidores do ramo, que é se investido em inteligência artificial. Por que tudo isso? Porque quanto mais facilidade você promover, quanto mais interação que você tiver nos sistemas, quanto mais realmente ferramentas tiver para que você possa utilizar em qualquer segmento, e eu estou falando que o meu segmento é um segmento de prestação de serviço, onde eu dependo exclusivamente dos funcionários. Mas a facilidade com que eles vão desempenhar os trabalhos, a possibilidade de margem de erro diminuída a praticamente zero, você trava muita coisa. E as oportunidades que você tem de crescimento é extremamente interessante quando você começa a estudar a inteligência artificial. Há alguns anos a gente vem ouvindo, estuda inteligência artificial. Quando você começa a viver
inteligência artificial em qualquer segmento, você vê isso na prática, âmbitos que você nem imagina. A gente não imagina, nós estamos aqui com diversos segmentos, diversos setores, diversos tamanhos de empresa, e absolutamente em todos vem isso. Uma analogia disso é há 20 e tantos anos atrás, quando eu trabalhava na usina, que veio a colheita mecanizada. Foi um absurdo, mas os que se disponibilizaram a aprender realmente se transformaram em excelentes profissionais e jamais faltariam outros profissionais no segmento. E é o que acontece hoje. Realmente, quem quiser trabalhar, a inteligência artificial não vai substituir, vai se aprimorar e as oportunidades para as empresas realmente vão ser grandes. Ou mesmo uma empresa com prestação de serviço como a nossa, investindo num sistema onde ele conversa, interage com a inteligência artificial, é possível. Então, imagine indústrias, empresas de vários segmentos. Então, a ideia é que realmente a gente invista cada vez mais para aumentar a produtividade dos nossos colaboradores, diminuir o fator estressante entre eles, melhorar a qualidade de vida deles e dos nossos clientes, e com isso, consequentemente, aos nossos clientes, e principalmente, assim, a oportunidade, o leque de ações que vem pela frente, assim, a gente não fica restrito só às nossas atividades. Então, dentro de nossas atividades, tem várias oportunidades, e a inteligência artificial vem conversar com isso, vem dar essa oportunidade. É engraçado, a gente, você tocou no ponto de remuneração, eu queria destacar, antes de entrar nessa questão, a gente está falando há 45 minutos, mais ou menos, a gente não falou que o colaborador fica mais feliz se ele ganhar mais, né? Não é dinheiro, né? O negócio é outro, né? E assim, trazendo um pouco para essa questão da tecnologia, eu faço uma analogia entre tecnologia, processos e pessoas. Eu costumo dizer que hoje em dia, quem tem dinheiro, né, compra tecnologia. A tecnologia é um commodity, então ela está disponível, né, para a grande maioria das empresas, enfim. Quando a gente fala em processo, também é fácil contratar uma consultoria, ela vem, fica lá 6 meses, 1 ano na empresa e descreve todos os processos, detalha. Antigamente tinha outro nome lá, organização e métodos, né? Mas o processo até hoje é feito da mesma maneira. E aí chega as pessoas, né? Então, de novo, a gente cai naquela figura que mesmo com tecnologia e com processo, ela precisa querer fazer aquilo que a gente está dizendo que ela precisa fazer. Então, a gente volta nas pessoas. Então, por mais que a gente tenha todo esse, né, tecnologia e processo, a gente precisa fazer essa pessoa querer estar com a gente para dar o melhor que puder. Então, trazendo isso para o dia a dia, tem um conceito que fala que a gente, antigamente, na minha época, a gente falava que a gente não tinha que sempre desenvolver ponto fraco. Porque o que vai acabar com você é o seu ponto fraco. Porque ponto fraco, né? E a gente fazia um monte de treinamento porque a gente tinha que desenvolver ponto fraco. Tem vários autores hoje em dia que eles falam, e para mim é uma verdade, eles falam que você nunca vai ter sucesso desenvolvendo ponto fraco. Você vai ter sucesso desenvolvendo seus pontos fortes, né? Então a gente não vê um grande jogador, né, sei lá, nem sei se o Neymar é um grande jogador, mas lembrei dele agora. Mas você não vai ver o Neymar treinando defesa, né, porque o negócio dele é fazer gol, né? Então, eu acho que isso é um pouco, a gente falou um pouco antes de autoconhecimento, isso é um pouco que a gente também deveria trazer para as empresas, porque quando a gente pensa em pontos fortes e fracos, desenvolve nossos pontos fortes, você vai falar assim, mas e os fracos? Vão ficar lá. Mas tem gente que tem aquele ponto forte que você não tem, né? Então, quando a gente fala de gerações, se a gente está falando de tecnologia, eu, com 50 anos, eu não vou ter a cabeça de um menino de 20, 25 para desenvolver coisas. Então, mesmo que eu treine 8 horas por dia, 10 horas por dia, eu não vou ser igual o menino que acabou de se formar e está voando, né? Ele vai fazer melhor que eu. Então, o melhor dos mundos é eu trazer a minha experiência de trabalho, de vida,
junto com esse menino, que ele pode desenvolver aquelas coisas que a gente precisa. Então, quando a gente consegue juntar essas duas gerações, esses dois tipos de conhecimento, a gente não precisa desenvolver tudo. A gente precisa só saber que a gente não é bom em algumas coisas e que nessas coisas a gente traz quem é bom. Né? E põe junto. O que a gente precisa fazer de novo é aprender a ouvir, porque aí o que ele é bom é diferente daquilo que que muitas vezes eu acredito. Mas se eu conseguir fazer essa junção, a gente tem muitos exemplos assim lá. Gente de 60 anos com meninos de 25 trabalhando juntos. E o resultado é muito melhor do que se eu somar cada um individualmente. Porque aí deu liga, né? Um entende o outro, um vai aonde o outro não consegue ir. Né? Se a gente pensar numa função, quando a gente pensa em vendedor, imagina um vendedor que planeja bem, um vendedor que cumpre a rotina de visita, de prospecção, né? Imagina, ele vai vender muito mais, mas o vendedor não gosta de planejar, o vendedor gosta de sair, vender, né? Então por que a gente não põe uma pessoa que gosta, e que ele respeita, que ele trabalha junto, que ele... Né? São as duas juntas. Então, assim, eu vou ficar trabalhando treinamento de planejamento para vendedor muitas vezes a vida inteira. E se ele é muito bom vendedor, ele é muito mau planejador, né? Não dá para ser as duas coisas juntas. Isso, claro, não é uma regra, tem as exceções, mas quando a gente faz isso junto, o próprio vendedor vê valor naquela questão do planejamento. Isso é um exemplo, né, normal. Mas é um pouco disso, assim, dessas coisas que a gente precisa desenvolver. Muito bom, muito bom. Então, quando você para pensar, a tecnologia ela vem para agregar, mas desde que a gente esteja aberto. E todas as gerações estejam abertas, né? Mas mais do que a tecnologia são as pessoas, porque a pessoa tem que querer, tem que fazer parte. E aí, aquela pergunta que fica para a gente, né? Por que as pessoas não ficam? Por que elas não se engajam no meu propósito? Por que na minha empresa elas de verdade parece que não estão juntas, não estão conectadas? Porque muitas vezes a gente ainda não está fazendo esse exercício do ouvir, do considerar e do envolver. Importantíssimos exemplos que você colocou aqui, Rubem, de gestão. Por quê? Porque a gente vê que é possível, mas todos precisam estar abertos. Não é o X que vai ensinar o Y que vai ensinar o Z. É todos aprendem com todos. Todos ensinam e todos aprendem. Por quê? Porque somos complementares. Muito bom. E assim a gente encerra, né? Queria agradecer a participação de todos. Para mim foi extremamente enriquecedor. Dr. Figueira, Rubens, muito obrigada por essa hora juntos. Foi uma jornada incrível.